ficar debatendo, né? Responsabilizar. Vê que louco. A gente está sobre o governo do presidente Lula, né? O governo Lula 3, governo esquerda 5, e a turma acha que determinados setores periféricos da esquerda que debatem classe, raça e gênero são os responsáveis pela derrota. Se nós fôssemos, a gente tinha força pra caramba, né, gente? Porque tem o governo central é do nosso campo, e continuam fazendo debate rasteiro e superficial sobre isso, né? Então, assim, acho que a gente busca bodes expiatórios para não olhar para a dimensão do nosso problema, sabe, Haroldo? O que acontece? Termina a eleição, tem gente que rapidamente diz assim, a culpa é dos identitários, vamos parar de debater isso. Que debate? Né? Vamos parar de debater valores. Que valores? Gente, é governo, a gente é governo. A gente viveu nos últimos 20 anos no Brasil 3 governos Lula e um governo meio Dilma. Pô, nós vamos debater quem está debatendo gênero e raça, nós vamos debater como é que foram nossos governos, como é que são, qual é a relação disso com o tema do empreendedorismo, por que a gente não consegue compreender as razões do povo trabalhador buscar empreender, Haroldo, diante da humilhação que representa o mundo do trabalho crescentemente. Quem quer ter patrão? Quem quer ter patrão no Brasil? Exato. Quem quer ter patrão? E eu digo mais. A sensação que eu tenho é que quando a gente debate empreendedorismo, a gente não sai da chave de que a única alternativa... Primeiro que pequena burguesia não é povo e não é trabalhador. Que é um erro histórico de análise, né? A pequena burguesia é trabalhadora, ela tem razões para ser mais conservadora do que os trabalhadores empregados, mas porque ela acha que tem algo. Mas, dentro desse algo, o que vai ser oferecido para essa empreendedora? Por exemplo, a opção de você abrir na periferia um bar é real, mas abrir uma livraria, o que a gente precisa fazer para as pessoas, mulheres que têm 2, 3 filhos, às vezes mães solo, consigam criar os filhos abrindo uma livraria? Não é muito que ela precisa vender de livro para manter isso. Talvez pensar também dentro desse outro esquadro, o empreendedorismo, e não o empreendedorismo só do Uber, da bicicleta e etc. Né? Exatamente, vê bem, Haroldo. Quando a Laura nasceu, a gente organizou um esforço, eu era deputada estadual, com as mães que eram empreendedoras. Qual era a origem da necessidade dessas mulheres empreenderem? A origem era justamente o desemprego, a demissão pós-licença maternidade, né? Realidade das mulheres, pouco debatida pela esquerda brasileira, hegemonizada por homens que não engravidam, que reafirmam a sua identidade, né? Porque, no final das contas, quando a gente não debate problemas das mulheres trabalhadoras, a gente reafirma a identidade dos homens trabalhadores. Mas vamos lá. Aí, o que a gente começava a perceber? Essa era a primeira dimensão. Mas depois, a outra dimensão era, num país em que a agenda de cuidados não é tocada pela esquerda, vê bem, não tem creche no Brasil. Não tem creche no Brasil. Mulheres, mães de crianças de 0 a 3 anos não conseguem trabalhar. Metade das mulheres não trabalham formalmente. Por qual razão, pessoal? Porque a educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos. Por quê? De 0 a 3 a gente faz o quê? De novo, reafirmando identidade de quem não engravida e não cuida na agenda de políticas públicas da esquerda brasileira, que quem defende o Estado somos nós, quem formula as políticas públicas para garantir direitos, em tese, somos nós, não é a direita, né, Haroldo? Então, essas mulheres começavam por um problema no mundo do trabalho e avançavam por outros problemas relacionados ao Estado, a ausência de políticas de cuidados. Vê bem, aí o pessoal vai analisar São Paulo. Vamos analisar São Paulo. Quem aqui sabe que o Bruno Covas zerou a fila de vaga em creche? Quem é que sabe? As pessoas hoje, não estou debatendo qualidade, não estou debatendo a corrupção do Nunes nas creches, estou debatendo um aspecto concreto da melhoria de vida das mulheres. A gente fez isso?
A gente lutou para que isso fosse incluído. Essa é uma briga minha da Política Nacional de Cuidados, para que a gente consiga garantir transferências de recursos para os municípios, para tocar essas políticas. Não, Haroldo, a gente não fez isso. Então, na prática, na vida real, no problema concreto, a gente está devendo muito. A gente está devendo muito porque a gente não se conecta com isso. Quem ficou defendendo vaga em creche? Quem defende políticas? Vou falar de outro, enquanto ficam falando aqui de identidade, de outro tema de reafirmação da identidade dos homens, né, como atores, como sujeitos universais. Mães atípicas. Você sabe o que é isso? Mulheres que saem do mundo do trabalho porque passam a dedicar exclusivamente ao cuidado de crianças que têm algum tipo de particularidade, né? Uma gama variada disso. Quem passou a formular sobre a necessidade de centros específicos de atendimento? Por demagogia, mas que começou. Não importa, resolve a vida concreta. Então, enquanto a gente fica refratário, dizendo que não tem que olhar para, né, a direita, do ponto, o centrão, vamos botar o Bruno Covas, porque não foi o Nunes que fez isso no centrão do ponto de vista ideológico, né? Está lidando com os problemas reais. Né, Haroldo? Então, tu entende isso? Até claro, perfeitamente. Sobre problemas particulares das mulheres trabalhadoras, a gente acaba caindo em chavões. Ah, elas querem debater identidade. Não, amiga, a classe trabalhadora tem mulher e homem. Né? Mulher trabalhadora é demitida quando engravida. Ponto. Não é igual. É verdade. Aí vamos debater evangélicos. Quem é a massa de evangélicos, galera? Pimba, mulheres. Que mulheres? As mulheres negras, sobretudo. As mulheres empobrecidas. Rapaz, como diria aquele programa, rapaz, mas não é que aí essa mulher se encontra com a falta da vaga na creche? Quem está cuidando das crianças dessas mulheres no turno inverso faltoso da escola? A igreja. Gente, que surpresa! A vida concreta. Não, Arthur, eu não confundo identitarismo com defesa das minorias. Quem confunde é quem faz essa crítica rebaixada, que acha que quem quer debater os problemas das mulheres ou dos mais pobres está negando classe social. Quem nega classe social é quem acha que toda classe trabalhadora, todo universo de trabalhadores é formado por um único tipo, ou um único tipo de vivência e de existência. Eu só estou trazendo aqui exemplos da vida concreta das mulheres trabalhadoras. Elas existem. E como é preciso articular essas questões da vida prática com o grande cenário. Não adianta você responder só a um tipo de problema que a política traz, né? Que é o problema da violência, etc. E tal. Violência política, que faz parte mesmo do problema, mas isso está associado a outros, né? Exatamente, porque aí a gente quer se vincular à vida concreta, mas não quer olhar para a complexidade da vida concreta, né? Então, vamos debater empreendedorismo. Quem empreende no Brasil? Por que essas pessoas buscam esse caminho, né? O que a gente sabe disso? Quem é a salgadeira? Quem é a vendedora de cosmético? Quem é essa mulher que complementa salário? Quem é essa mulher que tem crianças? Né? É a mesma coisa que os evangélicos. A gente criou um inimigo, né, invisível. É preciso conseguir compreender. Será que a gente está buscando entender? Será que a gente está olhando para a complexidade disso? Ou a gente atribui a isso apenas a ideia de que as pessoas se associam ali porque em um determinado momento da vida receberam um chamado?